Meus irmãos, a paz do Senhor. Maravilha, que bom estar aqui com vocês. E aproveitando que vocês já estão em pé, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus. Você que pode, abre conosco. Hebreus capítulo de número 11. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Hebreus capítulo de número 11. Nós vamos hoje ver alguns altares que Abraão ergueu, né? E que nos ensina muito para a nossa vida espiritual. Hebreus capítulo de número 11, vamos ler a partir do versículo de número 8. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui com os irmãos, né? Nós congregamos aqui de 2010 até 2015. Tivemos a honra de 2013, o pastor Lázaro achou por bem colocar a gente como copastor e ficamos aqui como copastor por 2 anos. 2016, dia 4 de janeiro, assumimos uma igreja lá em São Miguel do Cambuí, a qual o pastor Anderson foi ministrar lá num trabalho de avivamento que fizemos. Depois ficamos 1 ano e 7 meses lá, fomos para a cidade de Marialva, da qual eu pertenci ao campo de Marialva, dirigi a subsede do campo, onde a nossa irmã Fabiana, né, também o pastor Fábio, foi ministrar a palavra lá para nós. Que Deus abençoe então os irmãos, a gente fica muito feliz de estar aqui, né? A gente se sente muito em casa aqui juntamente com os irmãos. Eu agradeço ao convite estendido pelo pastor Fábio, né, também ao pastor Anderson, que permitiu que a gente estivesse aqui ministrando a palavra do Senhor. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, irmãos? Hebreus capítulo 11, feliz também de rever muitos amigos, né? Ontem já matamos a saudade do irmão Wesley, irmã Heloísa, né? Vimos o Jonathan, Giovanni, todos os irmãos aí, né? Se a gente for falar o nome de todo mundo, vai demorar muito tempo. Que Deus abençoe os irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo 8 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem por fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Amém, irmãos? Pode tomar o teu assento. Quando nós olhamos para a história de Abraão, nós aprendemos muitas coisas. Abraão, ele era movido por 3 coisas na sua vida. Abraão era movido pelas tendas, pelos altares e pela promessa que ele carregava em si. Se nós olhássemos para a história de Abraão, aonde Abraão ia, ele armava uma tenda ensinando que nós, como cristãos também, assim como Abraão, não temos uma residência fixa. Nós somos peregrinos nessa terra aqui. A nossa morada não é aqui. E quando a gente fala isso, tem pessoas que pensam, sim, logo vem a morte, nós vamos, né? Não, irmãos, mas nós não fomos criados para a morte. Entenda isso no seu coração, meu irmão. Tem gente que leva a morte como algo natural. É por isso que nós sentimos muita dor quando perdemos alguém. Por quê? Porque não fomos criados para a morte. A Bíblia diz que a morte é o salário do pecado, né? Mas então o que pode romper com a morte é o arrebatamento da igreja. E eu creio que este momento está muito perto. Está muito mais perto do que nós imaginamos. Então, em breve, nós veremos Deus concretizando a sua promessa à igreja também. Outra coisa que marcava a vida de Abraão era a promessa que Deus tinha na vida dele. E outra coisa eram os altares. Então hoje nós vamos falar um pouquinho dos altares que Abraão ergueu e que nos ensina muito na nossa vida espiritual. Se nós olharmos, irmãos, e se você puder acompanhar com a sua Bíblia aberta aí, nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus aí. Nós vemos, irmãos, que o primeiro altar que Abraão, ele vai erguer na sua vida,
está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 12, o versículo de número 6 e o versículo 7, onde vai dizer assim, Gênesis 12, versículo 6 e o versículo de número 7, diz assim: Abraão passou pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, o primeiro altar na vida de Abraão foi erguido lá em Siquém. E por que Abraão ergueu esse altar? Porque a Bíblia diz que foi ali que o Senhor aparecera a ele. Então, nós temos em Siquém o altar da revelação de Deus. É o primeiro momento, irmãos, de encontro, e é no altar da revelação que nós descobrimos primeiro quem é o Senhor. Às vezes, irmãos, nós temos ideias tão erradas de quem é Deus, mas é no altar da revelação que Deus se apresenta a nós ali face a face. Nós vemos Isaías no capítulo de número 6, ele fala assim, olha, no ano em que morreu o rei Uzias, ele já era profeta, mas ele disse assim, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Tem tanta gente que é profeta, que canta, que prega, mas ainda não teve um encontro no altar da revelação com Deus, e Deus nos reúne aqui nesta noite, porque Ele quer revelar a nós o seu amor, o seu poder. Limitamos muito o poder de Deus, e muitas vezes, irmãos, achamos que Deus não pode, que Deus não faz, mas aí nós nos encontramos com Deus no altar da revelação e descobrimos que Ele faz coisas além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que em nós opera. É no altar da revelação que nós entendemos que nós não somos nada, que não somos ninguém, que não podemos coisa alguma, mas Ele é, e Ele pode, e Ele faz na nossa vida. É no altar da revelação que nós temos um encontro com Deus verdadeiro, e nós descobrimos o plano dEle sobre a nossa vida. É no altar da revelação. Atos capítulo de número 2, depois de uma exposição bíblica, as pessoas que ouvem, a Bíblia diz que eles compungiram-se em seus corações. O que significa essa palavra? Eles sentiram peso da palavra sobre a vida deles. Por quê? Porque eles estavam sendo revelados, ou Deus estava se revelando a eles, e sentindo peso, eles perguntaram, o que faremos, pois, irmãos? Aí os discípulos responderam, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados. É no altar da revelação. Você já teve um encontro com Deus, irmão? Então por que você está triste, rapaz? Está desconfiado? Ah, mas falaram que Deus não pode. Se não foi Deus que falou, irmãos, confia, continue confiando na palavra de Deus, porque Ele pode. Ah, mas me falaram que não tem mais jeito. Eu me lembro, irmãos, que quando começou o Covid, a cidade onde eu moro, ela foi guardada bastante tempo e demorou para o Covid chegar até lá. Eu moro numa cidade de 30 mil habitantes, de quase 30 mil habitantes, e quando chegou, eu fui o 7º da cidade a ter esse problema aí, o Covid. E eu dizia que o Covid é crente, porque, número 7 é o número da perfeição de Deus. Eu falei, olha que coisa linda, E depois de um tempo, irmãos, eu passei em isolamento, eu não tive problemas, mas depois de um tempo, quando eu saí do isolamento, eu senti uma ardência no olho, comecei a tratar de uma conjuntivite, fui ver uma toxoplasmose que estourou por causa do Covid, e quase que eu perdi meu olho. Fui fazer o tratamento, fizemos o tratamento completo, e um dia eu estava sentado, olhando para o médico olhou para mim, ele não é crente, mas ele olhou para mim e falou assim, Jonathan, eu achei que você ia perder o olho. Eu assustei, falei, meu Deus, mas um médico falando isso? Eu falei, eu também, doutor, mas aí ele virou para mim e falou assim, mas Deus está cuidando de você. Oh, irmão, pode acontecer o que for, irmãos, mesmo que as coisas não saem do nosso jeito, nós entendemos que as coisas ainda permanecem no controle de Deus.
Mas você precisa passar pelo altar da revelação para descobrir isso daí. Você precisa passar pelo altar da revelação para descobrir que você não está sozinho, que você não é simplesmente um acidente que aconteceu no percurso, não! Que Deus, Ele planejou, Ele projetou e Ele executou a história da sua vida, e você está aqui hoje para que você entendesse que Ele te ama e algo grandioso Ele tem com você também. Então é no altar da revelação que descobrimos essas coisas. O segundo altar, irmãos, está ainda no capítulo 12 de Gênesis, versículo de número 8. A Bíblia diz assim: dali passou para o monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e aí ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Quando ele descobriu quem era o Senhor, ele foi e passou por aí ficou lá atrás, e Betel estava na sua frente. É interessante que a palavra aí no original é monte de ruínas, e Betel é casa de Deus. Quando nós olhamos para esta palavra, então nós descobrimos que esse altar é o altar da separação, onde um monte de ruínas fica para trás e a casa de Deus fica logo na frente. Nós precisamos, às vezes, irmãos, abandonar aquelas coisas que ficaram lá para trás e seguir adiante para o prêmio da soberana vocação que temos em Cristo Jesus. O problema, irmãos, é que tem coisas no passado que nos aprisionam, que tem coisas no passado que iluminam os nossos olhos. Mas Deus, Ele quer que a igreja continue caminhando para frente, esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo, deixar, irmãos, as amarras do passado e se concentrar naquilo que Deus tem para nós lá na frente. Eu acho interessante que Paulo, quando ele está saindo de Éfeso, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, Paulo reúne em Mileto os principais, e ele começa a expor ali a palavra e fala assim: gente, vocês têm que tomar cuidado, porque vão vir por aí algumas pessoas que entrarão no meio do rebanho e eles não vão poupar o rebanho, e não somente vão vir de fora, mas do meio de vocês vão se levantar homens cruéis, que falarão coisas mentirosas para atrair vocês após ele. Quando Paulo está escrevendo aos irmãos de Éfeso, capítulo 5, Paulo fala: gente, vocês não devem se embriagar com vinho onde há contenda, mas vocês devem se encher do Espírito Santo. Segundo alerta de Paulo, quando nós vamos ler a carta que João escreve aos irmãos de Éfeso em Apocalipse, passado alguns anos, João, ele começa a dizer para os irmãos, fala: gente, olha, eu tenho contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. Eles tinham sido avisados, Deus falara com eles por intermédio de Paulo, e eles não deram ouvidos. E João, ele continua dizendo à igreja, dizendo assim: olha, vocês devem se arrepender e voltar ao primeiro amor, senão eu virei até vocês e retirarei do meio de vocês o teu castiçal, o teu candeeiro. Sabe o que João estava alertando através do Espírito Santo? Que se os irmãos não voltassem a praticar as primeiras obras, o Espírito Santo seria retirado do meio da igreja. Oh, irmãos, nós estamos tão presos com tantas coisas, nós estamos tão presos com coisas tão fúteis, e às vezes nos esquecemos das grandes obras que Deus tem para nós. Você já parou para pensar o que é um culto sem o Espírito Santo? A igreja de Laodiceia estava assim. E sabe como era o culto lá em Laodiceia? Jesus vai dizer assim: olha, vocês não sabem que vocês são desgraçados. A palavra desgraçado significa sem graça. Então um culto, irmão, sem a presença de Jesus é um culto sem graça. Imagine a gente vir para a igreja para adorar e descobrir que o Espírito Santo não está aqui no nosso meio. E ele continua dizendo: vocês são desgraçados, miseráveis, pobre, cego e nu.
Oh, irmãos, então nós precisamos, irmãos, viver o que Deus tem para que nós vivamos. Nós precisamos lutar, irmãos, para receber de Deus o que Deus tem para nos entregar, porque senão nós estamos fadados a viver um clube social somente, onde nós nos encontramos somente para passar um tempo. E nós precisamos voltar ao Senhor, ouvir o que o Senhor tem a dizer conosco. Irmãos, ter desejo pela presença de Deus, sentir a presença, não se conformar só, sentir um arrepiozinho, Deus está aqui. Não, irmãos, mas é experimentarmos aquilo que Deus tem para nós, e Deus tem coisas profundas para mim e para você. Não devemos nos conformar, irmãos, em molhar os pés nas águas da revelação e sairmos satisfeitos. Não devemos nos contentar em chegarmos até o joelho e sairmos satisfeitos. Nós temos que nos contentar de entrar no mar da revelação de Deus e chegar no lugar onde não dá pé, e nós sentimos a presença de Jesus nos inundando a cada dia. A calabra choura, mandoroba calai. Oh, irmãos, a nossa geração precisa entender isso. Eu tenho dito isso para os jovens lá da nossa igreja. Ei, jovens, não se conforme. Não se conforme com pouca coisa, não. Mas vamos em busca daquilo que Deus tem para nós, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e a perfeita vontade de Deus. Você está satisfeito com a sua vida espiritual, meu irmão? É tempo de voltar. Jesus, fala comigo como o Senhor falava naquele tempo. O nosso irmão pastor falou aqui sobre o filho pródigo, falou sobre voltar. Irmãos, nós precisamos ter desejo mesmo. Esses dias eu estava falando com a minha esposa, e eu falei assim, eu preciso orar mais. E a gente às vezes arruma tanto tempo para tantas coisas, e nós passamos um período que antes de eu fazer essa oração, eu falei para Deus: Senhor, já fazem 20 anos que eu ministro a palavra do Senhor. Eu falei: Senhor, eu estou cansado, eu queria agora curtir outras coisas, eu queria agora viver um pouquinho, né? Desde a minha mocidade, a gente envolvido com a obra de Deus, eu nunca tive tempo. Eu falei para minha esposa que nós nunca tiramos um tempo para nós e saímos para viajar. Eu falei: eu queria um tempo. Falei para Deus. E naquele dia que eu fiz esta oração, meus irmãos, às vezes isso para muitos não significa nada, mas foi o tempo em que mais abriu a agenda. Eu preguei quase 20 dias direto, todos os dias. E quando eu estava conversando com a minha esposa, eu falei para ela, eu falei assim: meu Deus, você viu que cansaço que nós estamos? E Deus falou comigo assim: quem manda na sua vida sou eu. Você entregou ela no altar, você falou: Senhor, a minha vida é sua, então você vai fazer do jeito que eu quero. Aí eu falei para o Senhor: Senhor, então faça em mim a sua vontade. Nós precisamos orar. Ô irmão, não despreze aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. É pouco, irmão Jonathan. João capítulo de número 15 é um dos textos mais mal pregados na Bíblia, versículo 7, tudo que você precisa, pede a Deus e Ele vai te dar. Nós falamos isso em campanha de oração, mas o texto ali, o contexto do texto é sobre frutificação. Jesus estava dizendo: se você quer frutificar, tudo o que você precisa para frutificar, peça que eu vou fazer na sua vida. Você quer cantar, mas tem vergonha, peça ao Senhor. Eu sou tímido, irmãos, eu tenho uma vergonha enorme de falar no meio do povo. E eu falava para o Senhor: Senhor, eu quero pregar, mas eu tenho vergonha. Eu fazia faculdade, quando estava na faculdade, os meninos falavam assim: deixa o Jonathan falar, porque ele é pastor, ele resolve isso aí. Ele fala lá na frente, ele fala. Eu ia apresentar o trabalho, eu ficava assim, irmãos, com vergonha, irmãos. Quando olhava para a professora, então, meu Deus do céu. E Deus foi lapidando isso. Eu estou aqui. Então, o que você precisa para frutificar na casa de Deus, o Senhor pode fazer por você. Eu tenho vontade de pregar, ora, irmãos, que o Senhor Ele faz na sua vida. Eu tenho vontade de cantar, ora, mas não deixe, irmãos, o que Deus tem para a sua vida passar. Não fique preso ao passado. Libera perdão se for preciso. Arranca essa mágoa do coração, mas experimente as coisas novas de Deus para a sua vida.
Não é o fim, irmãos. O diabo já tentou te trancafiar em sentimentos depressivos, dizendo: olha, você não vai conseguir, você agora está com seu ministério acabado, mas Deus manda eu te dizer que uma nova história Ele escreve na sua vida. Será que você recebe isso como palavra de Deus para o seu coração? Bata no peito e diga assim: Deus está escrevendo uma nova história. Deus está escrevendo uma nova história. Terceiro altar, irmãos, está lá em Gênesis capítulo 13, versículo 14, diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, toda esta terra que vê, eis de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a ti. Então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. A palavra Hebrom no original é comunhão. O terceiro altar, nós já passamos pelo altar da revelação. Já ficamos agora no altar entre Ai e Betel, que é o altar da separação. E agora é o altar da comunhão com Deus. É no altar da comunhão, irmãos, que nós conseguimos, ou que nós passamos a ter mais intimidades com o Senhor. É no altar da revelação que Deus começa a falar conosco coisas que nós nem mesmo imaginamos. É no altar da revelação que a vontade de Deus começa a ser desnudada sobre a nossa vida. É no altar da revelação, da comunhão, que nós passamos a receber as promessas de Deus sobre a nossa vida. Oh, irmãos, tem tanta gente que chegou no altar da separação e parou ali. Mas Deus quer revelar coisas grandes sobre as nossas vidas. Deus, Ele quer mostrar coisas grandes, mas para isso precisamos ter comunhão com Deus. Passar tempo, irmãos, tem pessoas que não gostam de oração e às vezes arruma tanto tempo para burlar o momento da oração. Mas é no momento da oração que nós ouvimos Deus falar conosco. E às vezes parece que o céu está de bronze, Deus está em silêncio. E tem um hino que diz assim: quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. E às vezes mesmo em silêncio, mas as mãos de Deus estão agindo sobre as nossas vidas. Ah, irmão, de ontem eu queria tanto ter um momento de comunhão com Deus. Então sabe qual que é a palavra de Deus para você, meu irmão? Abandone tudo que atrapalha esse momento. Abandone, desliga um pouco o celular. Deixa de lado esse negócio. Amizades que não te levam a lugar algum. A Bíblia diz que é bom a gente ter amigos, mas não é bom a gente ter muitos amigos. Mas diz assim, que mesmo na angústia, um amigo, ele se torna um irmão. Mas não é bom que nós temos muito amigo. Por quê, irmãos? Porque chega um momento, irmãos, que muita amizade até atrapalha. Você sabe que quando eu me converti, eu perdi todos os meus amigos. E eu falei: Jesus, eu não vou ficar na igreja não conheço ninguém. Esse povo aí estranho, eu tinha medo de crente, irmão. Os crentes em casa fazer culto, eu me trancava no quarto, eu falei: eu não vou sair lá não, esse povo é doido, vou lá nada. E eu vi que o povo é doido mesmo, irmão, mas é doido por Jesus, e hoje eu faço parte desse povo. Olha que coisa linda, né? Então, irmãos, eu perdi todas as minhas amizades. Eu falei: Jesus, eu não vou para a igreja coisa nenhuma. E um dia, uma jovem, hoje é muito amiga nossa, da minha esposa, trabalha com a minha esposa. Nós estávamos em casa e eu ouvi lá no quarto, eu escondido lá no quarto. Eu ouvi ela cantando aquele hino assim: somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados. Foi a primeira vez, irmãos, em um culto, lá dentro de casa que eu saí do quarto do jeito que eu estava. Eu falei: eu quero também fazer parte desse negócio aí. E eu descobri, irmãos, um amigo muito mais chegado do que um irmão. E é no altar da intimidade que nós descobrimos esse amigo. Você está se sentindo sozinho, irmão? Jesus é o seu amigo, viu?
para você que passou pelo vale da sombra da morte por esses dias e achou que estava sozinho, ele disse assim: eu estava contigo. Ah, irmãos, eu me lembro que quando eu vim para Maringá, um dia nós estávamos orando e eu falando para Deus usar um vaso para falar comigo, que eu precisava de ouvir a voz de Deus, e chegou um bêbado perto de mim e começou a conversar. Minha esposa falou: Jonathan, fala para ele ir embora. E de repente o bêbado começou a falar assim para mim: olha, eu estou nessa situação, mas eu sou vaso de Deus. E eu ouvi ele dizendo assim: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Sabe por quê? Porque eu, o Senhor, estou contigo, por onde quer que fores. Foi isso que Deus falou a Jacó lá em Gênesis 28, quando Jacó, fugindo do seu irmão, ele poderia correr para adiantar ali, mas a Bíblia diz que ele para e ele vai dormir. No sonho Deus aparece para ele e diz: eu estou contigo, por onde quer que fores, te guardarei, eu vou levar você, mas vou trazer você também, até que eu tenha cumprido tudo que tenho para a sua vida. Tem muita gente, irmãos, que não está vendo, ouvindo, falando com Deus, mas Deus está disponível a você a qualquer momento. Basta você se render ao altar da intimidade e comunhão com Deus, para você ver como Deus é bom nas nossas vidas. Por último, irmãos, o quarto altar está lá em Gênesis capítulo 22, é o altar da adoração, onde Abraão vai oferecer o seu filho, e ele foi até as últimas consequências. Ele poderia ter parado, questionado ainda mais o Senhor, mas ele foi até as últimas consequências, porque ele sabia em quem ele estava crendo. E eu acho interessante que no altar da adoração, nós vamos oferecer, assim como Abraão, nós podemos até tentar oferecer o que temos de mais precioso. E o que temos oferecido ao Senhor nesse altar? E o que temos entregado ao Senhor nesse altar? A Bíblia vai falar que nesse lugar foi onde Abraão poderia oferecer o sacrifício. Davi, depois de um tempo, Davi compra este lugar para construir um altar. E foi ali que Salomão edificara o templo. Mas você sabe o que é interessante nisso aí? A adoração que Abraão estava fazendo, estava indo de geração em geração. A nossa vida de adoração, ou nosso altar, também deve alcançar outras gerações. Eu ouvi da boca do meu sobrinho mais velho, uma vez dizendo: quando eu crescer eu quero ser pastor igual meu tio. É lindo isso, irmãos, ver que tem outras pessoas que estão olhando para nós. E nós, como estamos nos comportando no altar da adoração? Resumimos a nossa adoração em 2 horas de culto. Acaba o culto, irmãos, e cada um por si. Chega a segunda-feira, nós já esquecemos de tudo que falamos no final de semana. Mas aqueles que têm um altar de adoração, o coração dele é um lugar da onde as saídas que vão para a vida, vão para a adoração ao nome do Senhor. Aonde você está, as pessoas reconhecem: ali vai uma mulher de Deus, um homem de Deus. Aonde você entra, eles percebem que há alguma coisa diferente. Por quê, irmãos? Porque a sua vida é movida pela adoração. E como está a nossa vida? Israel, ele tinha tão impregnado isso nas suas vidas, que lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, quem sabe o texto áureo para Israel: adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a sua força. E como nós estamos adorando ao Senhor? Salmo 130, o salmista ele vai dizer: Senhor, a minha alma espera pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Êxodo capítulo 30, versículo 34 a seguir, os elementos que faziam o incenso para o Senhor era o estoraque, a ônica e o gálbano. O estoraque era algo que se desprendia de uma forma espontânea. A nossa adoração precisa ser espontânea.
Nós não precisamos de ninguém como animador de palco dizendo, levanta a mão, irmão, adore. Se você está vivo, adore. Não, irmãos. Por quê? Porque a minha vida é uma vida de adoração. Então eu, quando sinto Deus, ou quando eu estou no culto, ou quando eu estou andando, ou quando eu estou em casa, eu estou a todo momento dizendo, bem eu sei que o Senhor vive, bem eu sei que Ele pode fazer todas as coisas. Não precisa de ninguém me levar, irmãos, ao ponto da emoção tocar o meu coração para que eu adore. Porque a minha vida é levada a isso, pelo simples fato de eu entender o que Ele fez por mim lá na cruz do Calvário. Outra coisa, além do estoraque, é a ônica. A ônica era um molusco que se encontrava no fundo dos oceanos. Isso mostra que a nossa adoração precisa ser também profunda, de dentro da nossa alma. Não é algo raso, irmão. A nossa adoração não deve ser rasa, irmão. Irmão, vamos adorar o Senhor com o hino e começa a cantar o hino, né? Como se estivesse em qualquer outro lugar. Não, irmão. Eu venho aqui de lá do fundo da minha alma, eu tiro forças para adorar o Senhor. Lembra de Jó? Depois de tudo que Jó passa, a mulher dele, dizendo, Jó, amaldiçoa seu Deus e morre, rapaz. No original ela estava dizendo assim, Jó, entrega os pontos, para de lutar, desiste disso. Mas ele vai dizer, bem, eu sei que tudo podes, que Ele vive e que por fim Ele se levantará sobre a face da terra. Oh, meu irmão, tem tanta gente vivendo de experiência dos outros, porque não para, irmãos, para meditar e adorar o Senhor como Ele merece ser adorado. Mas é mais fácil reclamar. Oh, Jesus, quando me deu Covid, eu saí do Covid, eu trabalho com internet, um dia eu estava dentro da casa de um cliente, num sobrado, e eu estava lá no último degrau da escada, a escada balançou, e eu caí, irmão. Olha o pezinho do garoto, irmão, imagina. Caindo, irmão, de quase 4 metros de altura. Eu levantei, irmão, como, não sabia de onde que eu estava. O rapaz falou, Jonathan, eu vou levar você para o hospital. Não, deixa eu terminar o serviço. Ele, rapaz, o serviço fica aí. Falei, não, estou acabando aqui do jeito que eu estava, irmão, cheio de dor. Deus, Ele cuidou de mim ali também. Aí um dia eu estava conversando com a minha esposa, eu falei assim, mas que coisa, né? Depois, quando o negócio estava indo bem, eu dirigi no carro da empresa, entrei numa pista, o capô do carro abre, derruba o suporte de escada, e quase derrubamos um motoqueiro que estava vindo atrás, a carreta estava vindo na nossa frente, quando eu perdi o controle, eu não sei de que jeito, mas eu fechei os olhos assim, e de repente o carro saiu para o outro lado, e eu falei para minha esposa assim, meu Deus, esse ano está pesado, né? Parece que o negócio está, né? Sai, espírito de morte. E às vezes, irmãos, eu encontrei pessoas que passaram situações mais leves e questionando a Deus, quando ao invés de adorar, podia dizer, Senhor, obrigado por eu estar vivo. Então, irmãos, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida. Se você está aqui, irmãos, é porque o Senhor Jesus preservou a sua vida. E você deve isso a uma vida de adoração, então adore o Senhor com a sua vida. Mas e aqueles que se foram? É porque o Senhor achou por bem que eles deveriam partir. Mas nós estamos aqui, então nós vamos continuar adorando o Senhor. E por último, para me encerrar,